por exemplo, na minha meta física tem lá, treinar 240 dias por ano, porque eu entendo que isso acaba sendo um hábito angular. Porque no dia que eu treino, a chance de eu comer uma besteira é menor. Porque eu já penso, caramba, treinei, né? Poxa, já fiz essa parte. Aí depois vou no espelho e me admiro durante meia hora, mais ou menos, por dia. Aí fico lá, fazendo as poses, assim. daí eu vejo, poxa, Primeira vez que eu vou falar, é verdade. não vou jogar fora o treino de hoje. Aí eu me alimento melhor. Como eu treinei e eu comi melhor, aquele dia fica mais produtivo, eu rendo mais. Então, o que a gente tem na vida de vocês, para dar um exemplo pro povo, de hábito angular, que você vê assim, nossa, se eu faço isso, é só ganhos. No meu caso, acordar cedo. Acordar cedo? Cara, acordar Você acorda super cedo, né? 5 horas, né? 5h10, 5h03, 4h57. Depende. Já tá automático já? Então, eu achava que não tava, cara. Aí faltou luz na minha casa hoje e eu acordei cedo. Sabe, eu acordei e falei, cara, não botou. Eu olhei 5 e pouco. Falei, olha. Né? Achava que o despertador precisava me acordar. Eu tenho outro despertador também chamado João Vicente. Ele é muito bom, às 5 da manhã. Mas acordar cedo pra mim, cara, acordei cedo, eu coloco a roupa, treino. Treinei, cara, vai dar tudo certo. Treinei, não tomo café, né? Eu faço jejum muitas das vezes. Café preto, água gelada, leitura. Eu tava vendo aqui, eu vou pegar um voo, cara, para dar uma palestra em Manaus no final de semana. São 3 horas de voo. Acho que eu vou perder. Como que voa 3 horas e não lê? Tô aqui pensando, né? 3 horas de voo é muita essa coisa. meta Não, eu já vou mas perder então, essa mas meta. você não pode mais ler esse mês? Eu posso. Então, você guarda pra esse Eu momento. tô assim, ó. Né? Então, meu hábito angular pra mim é acordar cedo, cara. Acordei cedo, 1-0 pra mim, a vida começa diferente, cara. Só isso. E às vezes, mano, eu não quero acordar, muitas das vezes, né? Quase todas as vezes não quero levantar. Não quero levantar, mas eu lembro. Qual é a dor que dói mais, né? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Eu sei como que eu vou ficar se eu não levantar. E eu vou ficar de um jeito insuportável. Então eu falo, levanta. E tem uma outra coisa que faz eu levantar também. Iron Man. Porque tem que levantar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só, cara, isso dura 5 segundos, cara. Eu fico assim, levantei. Fala, tá, agora vai. Eu já sou outro cara. E no final, você fica muito mais feliz, né? Então, quando eu era atleta, eu levantava porque aquilo era a minha profissão, cara. Era a minha profissão. Eu trabalhava com aquilo, ganhava dinheiro com aquilo, era a minha vida. Então, eu nem tinha pensamentos do tipo, eu tenho que levantar. Cara, meu trabalho. Hoje não é meu trabalho, hoje é meu hobby. E aí eu tenho que transformar meu hobby num estilo de vida e numa coisa que seja prazerosa. É prazeroso pra caramba, mas não quando toca o despertador, não. Quando toca o despertador não é prazeroso, não. Mas só quando termina, né? Quando termina o exercício, é bom demais. Então, pra mim, o hábito angular é acordar cedo. Pra mim também, sabia? No final das contas, não cedo pra caramba, assim, mas num dia que a gente acorda tarde, a sensação é de, caramba, perdi metade do dia. O que é tarde? Ah, sei lá. 8h30, 9 horas. Pra mim também. Pra mim também. Eu já Mas vejo, a gente eu não perdi a acorda manhã muito toda. cedo, né? A gente acorda lá pelas 7. 7 horas. Mesmo assim, você já perde aquelas horas. Ou vamos supor que um dia eu fiquei vendo, sei lá, série até tarde. Aí fui dormir, isso já aconteceu algumas vezes. Fui dormir 2 da manhã. Aí no outro dia eu acordei às 11. Eu já acordo mal, É diferente. pesado. Embora eu tenha dormido 9 horas, 8 diferente. horas, não é mais a mesma coisa. Aí já não dá vontade de malhar. O malhar seria até o segundo degrau, assim, dentro dessa rotina. Porque realmente o acordar cedo faz diferença. Faz Faz muito, pra mim também faz. Eu acordo assim, nessa mesma hora, 5 e pouquinho. E eu comecei a acordar muito cedo, muito por causa do Fábio, porque quando ele treinava pro Ironman, na época, ele era CLT. Então, eu até falava, gente, tinha que ter uma categoria pai de recém-nascido, CLT, que tem que treinar. Porque um dia ele ligou pro treinador É e falou... verdade. Não, o treinador verdade. falou assim pra ele ligou e falou assim, cara, é o seguinte, eu tenho que estar no trabalho 8h30. E assim, a minha filha é pequena, e você tá falando que eu tenho que correr 2 horas e pedalar meia hora antes. Aí o treinador dele falou pra ele, acorda mais cedo. Aí ele acordava 3h30 da manhã, 3h30. Aí ele pedalava, ele saía pra correr 2 horas. E aí, 8h30, ele tava no escritório. Cara. E eu falava, ok. Porrada. Então, assim, pra mim, eu sou uma pessoa muito do dia. Muito. Então, assim, quando é 8 horas da noite, eu tô destruída já. E pra mim, o hábito angular também é acordar mais cedo na sequência da corrida. Ou da musculação, enfim. Porque a sensação que eu tenho é essa. Então, assim, eu acordei cedo. Eu fiz meu esporte, cara, pra mim... Já deu aquele respiro e eu já sei que eu posso começar meu dia, sabe? Eu sou assim também. O meu também. E tem uma coisa que... Eu até falei isso hoje de manhã.
Tem gente que não é assim, né? Eu acho que varia muito do cronotipo da pessoa. Então, assim, eu sou matutina, mas tem gente que é mais vespertino, né? Que não funciona de manhã. Então, assim, eu acho que tem que adaptar um pouco essa rotina também, porque senão você se cobra muito. Eu preciso acordar 5, mas você não funciona 5, cara. Às vezes você funciona um pouquinho mais tarde e tá tudo bem. Sei lá, você funciona 7 e tá tudo certo. Né? Eu sou contra acordar às 5 horas. Eu posso falar isso na frente de vocês. Você é eu contra? sou totalmente contra. Eu acho um absurdo acordar. Mas não, eu quero saber acho dormir, assim, quero saber cada dormir. um acorda a hora que quiser, Quero saber dormir. obviamente. Mas eu não vou acordar. Tipo, 10 horas, como é que tá a tua vida? Eu tento deitar até as 10h30 e durmo 11h30. Quando a gente tá bem, a gente dorme às 11. Mas, por exemplo, quando não tá no Materializa, a gente dorme até meia-noite, mais ou menos. Cara, 10 horas eu tô roncando já. Eu também. Não, então, Pra mas acordar cedo tem que ser mas assim, ao senão mesmo não fica tempo- saudável. É. Peraí. 10 horas eu tô roncando. deixa eu defender, né? Ao mesmo tempo que eu sou contra acordar às 5, eu também sou... Eu não acredito em pessoas que falam que são mais vespertinas. Eu acho que a pessoa tem que me provar assim, eu passei 2 anos dormindo 10 horas da noite e acordando às 6 da manhã e mesmo assim eu não produzia bem de manhã. Porque eu acho que todo mundo produz melhor de manhã e produz muito melhor se dormir durante a noite, né? Isso é muito importante. Seguir o ciclo circadiano faz diferença você dormir no período da noite e dormir boas horas, né? E a performance, ela tá no descanso. A performance não tá no esforço. O esforço só muda o seu nível de sobrecarga. E aí você recompensa, recompõe, restaura dormindo. Então, tem cara que fala, acordei às 5, mas foi dormir que horas? 1 da manhã. Cara, não tem saúde, cara, não tem foco, você tá burro. Vai estar destruído. Tá destruído. O cara fala, eu vou ler à noite. Mas, trabalhou o dia inteiro, você vai ler que horas? Você vai aguentar alguns dias. Então, a turma fala muito, né? Como é que faz pra acordar cedo? O segredo não é acordar cedo. O segredo é a hora que você vai dormir. Então, eu acordo às 5, dormi às 10, são 7 horas. O que a ciência diz sobre 7 horas? Top, você tá saudável, recuperou e vai seguir tua vida. Agora, aqueles caras que dormem 4 horas por dia, É tenso. Perigoso. é perigoso, é ruim. A turma tá falando isso bastante aqui sobre sono, ó. Eu ia até ler um comentário aqui da Patrícia Rodrigues, que ela falou, eu achei muito interessante. Não existe arrependimento pós-treino, né? Não tem. Nunca Depois vi. do treino, ninguém nunca se arrepende. Não tem. Você não encontra É alguém verdade, que fala assim, cara, caramba, muito me bom. arrependi de treinar hoje. Nossa, não tem. me É bom arrependi. isso, Me não arrependi de tem. estar suado aqui, né? Tô suado. E mesmo quando tá doendo, né? Quando foi difícil, às vezes até quando é ruim começar, no final você fala, tá, valeu. Valeu. Não, com certeza. Doeu, foi Com ruim, certeza. tô na merda, mas valeu. Mas sobre isso de sono, você tava vendo um TED nesse fim de semana. E foi até interessante. O cara começou a apresentação dele de uma maneira muito cativante. Ele ia falar sobre sono e ele começou. Vamos falar de testículos. Primeiro. Ele falou no início, porque ele disse que os testículos dos homens que dormem 5 horas em comparação com os que dormem 7 são menores, eles produzem menos testosterona, Olha isso. eles ficam com uma aparência muito pior. Ele comparou a produção de testosterona e falou, o pessoal que dorme menos é como se tivesse 10 anos a mais e produz menos testosterona. E o Paulo Musi, já veio aqui no podcast. Eu até citei pra ele um negócio, uma outro participação podcast dele que a em gente outro tinha podcast visto que a dele. gente tinha visto, onde ele tirou uma semana de férias, se eu não me engano, e ele manteve a mesma rotina. Ele é um cara muito regrado, né? Então, alimentação igual, treino igual, só que ele dormiu mais. Porque ele dorme pouco, ele trabalha muito, e naquela semana era férias. Então ele dormiu, sei lá, 2, 3 horas a mais do que ele dormia. De 5 passou para 8 horas, por exemplo. Ele ganhou quase 10 quilos de massa em uma semana. Só por conta do sono. Porque é quando você produz os hormônios bons, né? Então é um intervalo que é Caraca, necessário. Pois é. O negócio é dormir, gente. Só que 10 quilos de massa pra ele é pouco, né? O cara é gigantesco, Ele é né? gigante, é. Mas você sabe que tem Mas é muito resultado em muito pouco tempo, tempo. com um único hábitozinho angular, cara. Ele falou Pois que é. é como se ele tivesse ganhado, tipo, 2 noites de sono. Ele fez a Somado. conta. Ele Mais ou falou menos assim, é isso. como se eu dormisse 2 noites a mais na semana por conta das horas a mais que ele tava dormindo. Nossa, incrível. Muito bom isso aí. Sabe que tem um estudo, quando eu fiz meu tratamento com ela chama a doutora Andrea Toscanini, ela é ali meio head do departamento de sono do HC, do Hospital das Clínicas. E eu fiz um tratamento comportamental, e ela estava me explicando sobre o negócio do cronotipo, né? Então, assim, você tem o cronotipo matutino, vespertino e o intermediário. E aí, a variação disso é na hora que você tem o pico da melatonina. Então, assim, pessoas como nós, assim, a gente acorda. Tudo bem, às vezes você não quer levantar, mas, cara, você levanta, demora 5 segundos, porque, beleza, você 5 levantou. segundos
Só que a gente dorme cedo. Então, em geral, o nosso pico de melatonina, ele é puxado mais para cá. Então, sei lá, 1, 2 da manhã. Quem tem esse cronotipo vespertino, que não é, eu preciso acordar às 11 da manhã, mas é a pessoa que acorda, sei lá, 8. O pico dela é tipo 3 da manhã. Então, ele vai mais pra frente um pouquinho, sabe? E aí... Mas veja que não é 9 da manhã, é 3. É 3. O pico de melatonina. E aí, o que ela fala, o que ela me falou foi exatamente isso. Ela falou assim, ela me fez fazer um diário, gente, durante 70 dias. Eu tinha que escrever sobre o meu sono. E aí, ela falou, a gente vai entender qual é o seu cronotipo pela sua autoobservação. Então, assim, como eu acordo? O que eu faço de manhã? Qual é por exemplo, a minha performance na corrida? Ela falou, experimenta correr na hora do almoço para ver o que acontece. Nossa, deve Experimenta ser correr no final do dia para ver o que acontece. E eu não funciono. Me manda correr 6 horas da tarde, eu não vou. Aí me dá tudo que você imaginar. Minha barriga incha, aí eu fico com dor de cabeça, não sei o quê. Então, assim, esse negócio do cronotipo é muito interessante, porque você chega só o pico da melatonina um pouquinho mais para frente, sabe? Entendi. O que não significa que a pessoa vespertina vai acordar às 11 da manhã. Mas, às vezes, ela funciona melhor, por exemplo, 10 da manhã. E não funciona que nem a gente, 6. 7 da manhã eu tô fazendo live, gente. Talvez Oi, gente, eu beleza, seja uma pessoa... Como é? Cronotipo vespertino. E eu... Uma consideração também da melatonina que você estava falando, lembrei também. A Lalas, eu durmo muito bem, sono revigorante, e a Lalas, antes da gente ter filho, acordando cansada. Cansada. Amor, mas por que tá acordando tão cansada? Não sei. Lalas acorda 3, 4 vezes, acordava, não mais. 3, 4 vezes à noite para fazer xixi. Eu sou assim, não, eu melhorei. Interrupção, por exemplo, do sono chamado sonos de onda profunda, né? O sono REM. Que quando você entra em ondas profundas de sono, o seu supercílio fica assim, ó, fica tremendo. Rapid Eye Movement. Isso, Rapid Eye Movement. Aí o cara tá dormindo pra caramba. Aí ela melhorou isso. Aí, recentemente, a gente tá com um filhinho de 3 meses, e ela falou assim, putz, o Joca... Não sei, tá meio incomodado, tá alguma coisa estranha, não sei, ele não tá dormindo legal, porque eu ficava dando mais suporte para ela, ficando com o João no outro quarto, para ela ficar com o Joca. Entrei no quarto à noite e vi que o quarto não estava tão escuro. Fica clarinho para ela dar de mamar. Falei, Lalas, deixa o quarto escuro. Bem escuro, total, blackout total. Porque quarto escuro também aumenta a produção de melatonina. Testou um dia, o moleque dormiu bem. Então, sabe detalhe? São detalhes. São detalhes, cara. Inclusive, a gente quer fazer um podcast aqui só sobre sono, porque